Olá, este é o Poder 360 Entrevista e eu sou Paulo Silva Pinto. A entrevistada de hoje é Letícia Pineschi, conselheira da ABRAT, Associação Brasileira das Empresas de Transporte de Passageiros Rodoviários. Bem-vindo ao estúdio do Poder 360. Obrigada pela oportunidade de conversar com você e com a sua audiência. Como está o transporte de passageiros durante a pandemia? Diminuiu? Está no mesmo patamar de antes? O transporte de passageiros rodoviários, especificamente, sofreu muito nessa pandemia, porque governadores, prefeitos, na intenção de conter o contágio das pessoas vindas de regiões mais contaminadas para menos contaminadas, estabeleceram bloqueios, decretos que restringiam o transporte regular de passageiros. E, como serviço essencial, esse serviço tendo sido paralisado em algumas localidades, causou uma série de consequências, mas mais especificamente para as empresas, uma redução bastante grande no volume de passageiros embarcados. Nós podemos dizer aí que no período mais crítico da pandemia, da quarentena especificamente, abril, junho, nós chegamos a registrar 5% do movimento do mesmo período do ano passado no embarque de passageiros, isso falando de Brasil. Durante quanto tempo ficou isso? Ficou bem uns 40 dias nessa situação, um mês, 40 dias, sendo que aos poucos foi se restabelecendo as ligações. Alguns estados, como por exemplo a Bahia, acho que foi o último, levaram 3 meses, 4 meses para suspender a restrição de transporte, de chegada dos ônibus de outras regiões, como São Paulo, Rio. Então, realmente foi um setor que ficou bastante prejudicado e, obviamente, o passageiro também ficou bastante prejudicado, porque você pode imaginar que, nesse período, quem realmente estava viajando eram pessoas que precisavam, né? Pessoas que precisavam retornar para casa. Existem cidades que são contíguas, né? Apesar de ser outro estado, a condição de trabalho e de casa são em municípios separados, estados diferentes. Então, realmente foi um período difícil, acrescido a todos os outros problemas que a quarentena e que o corona causou para toda a sociedade. Em que patamar está agora? Em que percentual em relação ao patamar anterior da pandemia? A gente pode, quando a gente fala de transporte rodoviário no Brasil, a gente está numa extensão muito grande, porque o Brasil é muito grande, você tem diferenças entre regiões muito gritantes, mas para tentar estabelecer um valor para o Brasil todo, eu diria que a gente pode dizer que 60% do movimento, se comparado ao mesmo período do ano passado. Que era quanto no mesmo período do ano passado, em termos de viagens ou de passageiros? Muitas viagens, não sei nem te precisar o volume de passageiros embarcados no período, mas para você ter uma ideia, o setor fatura cerca de 8 bilhões por ano. Esse volume, esse ano, talvez a gente chegue a 50, a gente feche o ano, dependendo, tudo depende dos estágios do contágio, né? Se aumenta o contágio, reduz o transporte de pessoas, ainda que você não tenha nenhum tipo de bloqueio. Mas eu acredito que nós vamos fechar o ano com 50% do movimento de 2019, porque realmente não está me parecendo que de agora, nós já estamos em dezembro, vai ter um aumento que recupere perdas do ano. E nem é possível, tendo em vista que a gente está sem vacina ainda e, de fato, existem regiões onde o contágio aumentou e internações, já há outros gargalos, e a população vem sendo muito aconselhada, não só pela imprensa, mas pelas autoridades de saúde, a manter as restrições de deslocamento e de sociabilização, lazer, turismo, que também compõem o setor. Houve demissões? Houve demissões, sim. As empresas utilizaram todas as medidas que foram oferecidas pelo governo para tentar minimizar essas demissões. Nós tivemos a adoção da suspensão de trabalho,
nós tivemos a adoção do home office, sendo que essa modalidade de teletrabalho, quando você fala em transporte de passageiros, que a maior parte da folha é composta por funcionários que não têm a condição de trabalhar remotamente. Então, ajuda, aconteceram, mas ela não é suficiente para minimizar o custo. E tivemos, sim, cerca de 20% de demissões no setor especificamente dos condutores de veículos e de mecânica e manutenção. São quantas pessoas, ou eram quantas pessoas? Olha, a gente estima que o setor tem cerca de 60 mil, emprega 60 mil condutores diretamente. Isso eu estou falando especificamente da categoria de motoristas, que é o principal do setor, é onde, inclusive, se concentram os maiores investimentos da empresa em termos de recrutamento, treinamento, ações de medicina do sono, programas de qualificação do condutor, apoio psicológico. Hoje em dia a gente tem até programas de apoio financeiro, de planejamento financeiro para os condutores, porque você sabe que um ônibus, um double decker, são 2 andares, pode levar até 60 pessoas ou mais. Esse condutor ele tem que ter um suporte de saúde, psicológico, estar bem estabelecido com a família, não tá, para poder ter a sua condução tranquila. E esse treinamento todo, esse suporte todo, ele tem um custo, mas é o que traz o maior benefício especificamente para a empresa, porque mexe com segurança, né? Bom, então, se teve uma redução de 20%, foram demitidos mais ou menos 12 mil motoristas de ônibus, é isso? Sim. Durante a pandemia. Sim. Então, hoje, na data de hoje, a gente já teve, hoje de manhã até a gente estava conversando sobre isso na Abrat, muitas empresas já startaram a recontratação. Muitas empresas estão, inclusive, privilegiando o mesmo condutor que eventualmente tenha saído do sistema, talvez não exatamente na mesma empresa, mas a vantagem de já pegar uma pessoa treinada, uma pessoa que conhece os trajetos. As linhas de ônibus, elas têm um trajeto pré-definido, elas têm uma frequência e um itinerário que são regulados, né? Então, isso tudo favorece você recrutar novamente condutores que já são do sistema. Várias empresas já começaram o processo, algumas já recrutaram, outras já estão em processo de recontratação, aí com uma esperança de que o fim do ano traga algum aumento no volume de passageiros. Certo. O governo estuda a revogação daquele decreto que obriga os clientes de empresas de fretamento de ônibus a comprar a passagem de ida e a de volta. Ia ficar um dia só, né, quando viajam no destino. O que vocês acham dessa proposta, da eventual revogação desse decreto? Vocês são a favor ou contra? Paulo, o decreto 2521, ele trata de todo o transporte de passageiros. Ele trata do fretamento, ele trata do regular, ele trata regular, quando eu digo da linha regular, para ficar claro a definição. São questões que não são uma meia dúzia de burocracias que atrapalham a vida do empreendedor, disso, daquilo, mas são garantias de continuidade do serviço, de frequência, de estabilidade do setor. Você tem também dentro do 2521 essa questão da caracterização do que é um fretamento. Um fretamento é aquele serviço que você aluga o ônibus. Você aluga o ônibus e o serviço do condutor de uma empresa, mas é um serviço privado. Que uma empresa ou um grupo de pessoas aluga esse veículo para fazer uma excursão, para fazer uma ida e volta do trabalho, as características de fretamento. Obviamente, quando um grupo aluga um ônibus, ele vai e volta junto. Quando uma empresa aluga um ônibus para fazer o transporte de seus funcionários, ele aluga a ida e a volta. Quando você está falando em vender o assento num trecho específico, pré-definido, só de ida ou de volta, para as pessoas que não têm conexão umas com as outras, isso não é fretamento, isso é linha regular. E linha regular tem uma legislação específica para garantir ao passageiro, que na verdade o tutelado, no caso,
é o passageiro. A característica do serviço público, que é a continuidade, a frequência, o atendimento universal, acessibilidade, gratuidades, a tributação, que é específica, tudo isso. Então, assim, não faz muito sentido se falar em revogar uma parte do decreto, ou ele todo, por conta de uma descaracterização do serviço de fretamento. Hoje em dia, se você tem uma empresa de fretamento estruturada e você quiser fazer uma linha regular, você solicita a autorização, o termo de autorização para transporte regular, solicita o mercado que você deseja operar e apresenta toda a documentação que é exigida, que é a base estrutural, que são bases operacionais ao longo do trajeto, todas as certidões negativas da empresa, toda a questão da contratação, do seu plano de contratação de profissionais, o plano de manutenção, existe um capital mínimo sugerido. Tudo isso sendo apresentado, a NTT concede. Esse ano ela concedeu de vários. Se você visitar o Diário Oficial de ontem, você vai ver que tem empresas ali que foram autorizadas a operar determinados mercados, que são até EIRELI. Se isso é devido ou não é devido, eu não vou entrar nesse detalhe. A questão é que é possível se operar serviço regular dentro das regras do serviço regular. Isso não é uma barreira de entrada. Quantas empresas por ano novas entram? Nossa, esse ano eu nem sei de precisar, acho que foram 12 mil autorizações. De um total de quantas rotas que existem, em termos percentuais? São 5 mil cidades atendidas pelo país. Tá. É muita coisa. As empresas, por exemplo, a Brat ela tem 72 empresas hoje. Algumas se associam, outras se desligam, mas hoje ela está com 72 associados. Esses 72 associados, eles representam o maior volume de empresas do setor, de ligações, o PIB do setor maior. Mas você tem aí mais de 100 empresas que operam o transporte rodoviário. Então, assim, você falar que a questão do circuito fechado resume a diferença entre um fretamento e um serviço regular seria injusto, seria raso. Agora, a Buser, a empresa que tem aquele aplicativo que organiza viagens, diz que consegue preços 70% menores do que nas conexões entre rodoviárias. Como isso é possível? Olha, na verdade, você tem ali uma questão... Na largada, você tem a questão da tributação. A empresa regular recolhe o ICMS no bilhete de passagem. Na verdade, o passageiro é que paga, né? Então, é a passagem final. Mas a de fretamento também paga impostos. ISS, tá. Não ICMS. Tá. Se você vê, por exemplo, Rio de Janeiro, 18% de ICMS. Sempre o ICM é o da origem do serviço. Do trajeto, certo. Você tem, só de imposto você tem isso. Fora toda a estrutura que uma empresa de transporte público regular tem que oferecer. Você tem que ter uma base operacional que atenda contingências no trajeto. Você tem que ter plano B para tudo. Você tem que ter parceiros ou garagens ao longo do teu percurso. Você pega linhas médias, não precisam ser longas, médias aqui, Brasília, São Paulo. Nem é considerado uma linha tão longa. A gente tem linhas muito mais longas do que essa no Brasil. Você pega um Brasília-São Paulo. Qual é a estrutura ao longo do trajeto que você precisa ter para atender esse passageiro? Saque 24 horas. Você tem que ter um parceiro para chegar em até 3 horas para socorrer. Ou o seu ônibus, no caso, né? As empresas têm a frota própria que vão lá, que socorre o passageiro. Você tem que ter toda a estrutura para um eventual acidente. Treinamento de motoristas específicos para o serviço público rodoviário. Você tem a gente não gosta ninguém gosta de falar de acidente, porque acidente é uma coisa que um serviço regular, clandestino ou legalizado, ele não é a causa de um acidente. As causas de um acidente são diversas e basta estar na estrada para você estar sujeito a qualquer coisa nesse sentido. Mas quando você tem um acidente, quando você tem um problema, o que garante de verdade que essas pessoas vão ser tratadas, indenizadas, vão ter um suporte ao longo do tempo? É a estrutura que essa empresa oferece
para poder garantir a continuidade do serviço dessa empresa, também garante isso, porque a gente sabe que seguro existe. Eu faço, você faz, o carro particular, mas a gente sabe que num acidente com 5, 10, 15, nós tivemos vários assim, de números muito maiores do que esse nos últimos dias. A gente sabe que o seguro não segura. Né? O que segura é o suporte que a empresa dá. Se a empresa não tiver uma estrutura, como essas famílias vão passar por isso? Como essas pessoas que tiveram qualquer problema físico vão ser tratadas? Isso tudo são direitos, são garantias que o passageiro conquistou ao longo dos anos, que se a gente, de novo, voltar num circuito fechado, numa questão de ficar um dia, está rasa a discussão, a gente precisa se aprofundar. E para se aprofundar, a gente precisa passar por essas questões do público versus o privado. Você tem um fretamento, que é um serviço privado, e você tem a linha regular, que é um serviço público. Também acho que vale um esclarecimento, enquanto a gente está conversando aqui, eu pensei, as empresas que operam associadas à plataforma, elas não representam o setor de fretamento. São alguns operadores do setor de fretamento, eu te diria até que são minoria. Você tem empresas enormes de fretamento, muito estruturadas no Brasil, e que fazem fretamento. E elas não solicitam nenhuma mudança na legislação. Quando elas querem fazer uma linha, elas vão lá e apresentam a documentação e ingressam no mercado de autorizações. E algumas nem isso querem. Querem continuar prestando o serviço que fazem, que é o fretamento. Por que, então, essa questão? Será? Eu acho que é uma maneira de se ingressar no serviço regular de modo irregular e abrir uma brecha para ter uma diferença entre o que se opera. Porque se você hoje pegar e sopesar os ônus contratuais do regular e dessas empresas, você vai ver que não são os mesmos. Eu não posso prestar o mesmo serviço que você se as nossas condições de prestação de serviço são diferentes. É claro que eu vou ter um preço mais baixo, porque eu não ofereço a você a estrutura que uma outra empresa ofereceria. Existe questões de mercado? Existe. As empresas também fazem descontos. Toda empresa hoje faz pricing. Todas as empresas têm lotes de poltronas, né, de assentos, a preços com desconto na antecipação, na venda online, enfim, diversos pacotes de desconto. Agora, para eu praticar sempre um preço médio 60% menor, porque eu não tenho o seu custo. Na verdade, eles têm um lucro maior no valor que eles estão cobrando, porque eles não têm a estrutura, a tributação e os ônus que tem o prestador de serviço regular. Mesmo cobrando 70% menos, eles têm um lucro maior na sua avaliação? Com certeza, com certeza. Só as bases operacionais, uma empresa de fretamento que faz uma linha fretamento colaborativo São Paulo, Belo Horizonte, mas a empresa é de Itajaí. Se fosse uma linha regular, teria que ter uma base operacional em São Paulo, base operacional no trajeto. Mas essas exigências todas são realmente necessárias hoje? O que se argumenta é que essa regulação é toda muito defasada, que tem coisas que não são mais necessárias. É verdade ou não? Não, acho que existem questões ali que pode se depurar, vamos dizer. Toda norma ela merece sempre revisão, porque não é a sociedade que se adapta à norma, é a norma que se adapta à sociedade. Então, a sociedade está em constante evolução, ela merece sempre revisão. Em diversos pontos, ela pode merecer revisão. Mas eu acho que não é essa a questão específica do pleito. Eu acho que o pleito, especificamente, é abrir uma possibilidade de fazer linha regular sob o regime flexível do fretamento e, especialmente, o serviço privado, né? E não é assim, eu volto a repetir, serviço público tem exigências, inclusive constitucionais, que são garantias ao passageiro. A tutela é a vida, é a segurança, é a mobilidade, é a conexão dessas pessoas com o mundo. Diversos municípios, a gente está falando aí de regiões assim, onde você não tem tanta conexão, internet, não tem nenhuma ligação com um serviço desse, que é contratado através de uma plataforma. Todas as empresas regulares
Tem aplicativo de venda de passagem, todas as empresas regulares têm site de venda de passagem, mas nem todas as empresas que só vendem online têm um guichê físico para o não bancarizado, para a pessoa que não tem um smartphone, chegar lá, ser atendido, tem um saque, que é telefone ainda, aquele antigo que a gente sem internet, que não é um chat. Essa estrutura, quando você fala em serviço público, é para todos, para todo tipo de pessoa, contempla todas as faixas de renda, todas as questões de acessibilidade, inclusive as gratuidades de quem não pode pagar. Hoje, no transporte regular, você tem idoso, deficiente, jovem, carente, que foram conquistas da sociedade dessa gratuidade, que é atendido. Quantos assentos por ônibus? O idoso, o deficiente, são quantos aparecerem, né? Com o passe livre. O idoso, você tem 2 assentos gratuitos e o restante é 50%. O jovem, você tem quantos aparecerem. Mas os ônibus, eles viajam com uma ocupação de que percentual hoje, atualmente, na média? Bom, mas anterior à pandemia, qual era a ocupação média? 60%. 60%. Mas aí eu pergunto, essa obrigação das gratuidades e descontos, ela faz tanta diferença se o ônibus está viajando, enfim, com uma oferta maior do que a demanda faz? Sim, porque você tem uma média de 60%, mas você tem períodos de compensação dessa ocupação média que não é tão alta, né? E isso tudo, volto a repetir, nós estamos falando de Brasil, né? Também uma coisa que precisa ser ressaltada é que todas essas ligações pretendidas por empresas que não têm condição de se habilitar para o serviço regular são ligações superavitárias. Ninguém se candidata a fazer Quixeramobim, Sergipe, uma cidade qualquer de Sergipe, Aracaju. De todos os municípios brasileiros, quantos são atendidos por linhas regulares? São 5.000 municípios, a gente não tem um buraco de cobertura no sistema regular. Todos os municípios são atendidos? Que se pode chegar de ônibus, né? Claro. Por exemplo, Manaus, você tem uma questão do Rio ali. Claro. Eu entendo que o Brasil está 100% atendido. E muitas cidades com até menos de 50 mil habitantes com linhas diretas, o que vai ser mais relevante ainda quando você fala de questão de linha superavitária e linha deficitária. É um subsídio cruzado, sim. Você tem um pacote de linhas, né? Que pega as mais rentáveis e as menos rentáveis. Exatamente. E esse pacote propicia à sociedade a mobilidade necessária. Isso foi construído ao longo de muitos anos. Foram diversos governos, diversos ministérios de transporte, a agência reguladora, após instituída a ANTT. Tudo isso foi construído num diálogo da sociedade com seus representantes, que eram os deputados, os senadores, os técnicos das agências. Não é uma coisa que, fiz aqui para fechar aqui, para abrir aqui, para... Não é assim, entendeu? E a questão do empreendedorismo, ele é muito importante, sim, mas eu não consigo vislumbrar nesse discurso o impedimento, porque nós temos visto que você apresenta as certidões, você tem a estrutura, você realiza o serviço. Você realiza o serviço. Uma comparação que se faz com essa novidade do aplicativo de organização do fretamento e com a resistência do transporte das concessionárias é com a resistência dos taxistas ao Uber. O que você acha dessa comparação? Não tem nada a ver. O Uber é um serviço privado de táxi, de mobilidade individual, transporte individual. E nós estamos falando de transporte coletivo. Nós estamos falando de transporte público, coletivo, para todas as camadas da sociedade. É muito diferente pela própria natureza do serviço. Mas, assim, você falou uma coisa aí agora sobre resistência. Eu
não acho que o setor tem uma resistência ao aplicativo, desde que ele opere com empresas regulares. Se a empresa é regular, seja ela qual for, associada da Abrat ou não, não importa. Se ela é uma empresa regular, ele poderia vender passagem, como existem diversos aplicativos, porque você tem diversos marketplaces de venda de passagem há muitos anos aí no Brasil. Uhum. Mas só explorando um pouco mais essa questão do Uber, porque ela foi realmente uma ruptura em relação ao modelo anterior. Né? O táxi é um serviço público também, no sentido de que é regulamentado pelo poder público? É um serviço privado de utilidade pública. O táxi? Sim. Um pouquinho diferente. Tudo bem. Certamente há diferenças na regulação, mas é um serviço regulamentado pelo setor público, que tem uma barreira de entrada, porque é preciso ter aquela licença. E quando entrou o Uber, disseram que aquilo era irregular, no fim acabou sendo aceito, e o fato é que o preço é muito menor. E hoje é uma coisa que é aceita e antes não era aceita. Nesse sentido, não há uma semelhança, talvez, em termos de mudança? Eu acho que a semelhança é uma semelhança mais no campo da publicidade. Porque se você for avaliar a característica do serviço, é muito diferente. Se o táxi resolver um dia de paralisação, ele dá prejuízo, né, para as pessoas, para a mobilidade. Agora, se o ônibus resolver fazer um dia de mobilização, é um caos. As pessoas não chegam para trabalhar. A importância para a sociedade do ônibus é maior do que a do carro. Por ser um serviço público. A gente tem aí uma sociedade muito diversa, né? A gente precisa, quando o transporte está entre os serviços essenciais, é justamente por isso. É porque ele garante a mobilidade da população. E essa mobilidade se dá por diversos motivos. Ela tem uma motivação, sim, turística, ela pode ter uma motivação de lazer, mas ela especialmente tem uma motivação de essencialidade, de tratamentos de saúde. Por exemplo, Barretos tem aquele hospital lá, você tem um movimento de transporte rodoviário ali no entorno da cidade muito grande de pessoas que vêm de outros estados, municípios, para usufruir desse tratamento. Isso é transporte público. O que você tem que oferecer, o básico, é o transporte público de qualidade. E o setor rodoviário, ele é muito bem avaliado. Ele, eventualmente, quando você vai falar sobre transporte, é bom a gente fazer essa diferença, porque, eventualmente, ele sofre um pouco de contaminação dos problemas que todo dia a gente ouve falar do serviço urbano, do transporte urbano. Mas se você fizer a pergunta especificando de qual setor a gente está tratando, o serviço rodoviário é muito bem avaliado. A gente tem muitas pesquisas que atestam a qualidade do serviço rodoviário no Brasil. Você tem uma oferta de categorias de serviço muito grande. Você tem leito, semileito, convencional, executivo, cama, cabine individual. Não sei se você já teve a oportunidade de ver, tem cortininha, cabine individual, lençol, manta, tanta categoria de serviço que eu acho que nem teria como não ser bem avaliado, porque a gente oferta aqui, o Brasil é muito rodoviário, né? E a capilaridade que o rodoviário oferece frente ao aéreo e outros modais é incomparável, né? Um argumento é que existiria, com preços menores, espaço para um aumento muito maior na demanda. Como vocês veem isso? Não acredito, até porque o próprio setor rodoviário ele oferece muitas promoções já há muitos anos, isso acontece. Não sei se com desconto de quanto em relação ao preço oficial? A gente tem passagem dos últimos anos. Eu mesmo fiz um anúncio há pouco tempo atrás de passagem com 80% de desconto em determinados dias da semana. São dias, exemplo, fracos. Terça, quarta, sábado. E tem uma resposta em termos de aumento na procura? Tem uma resposta de deslocamento de demanda. O que para nós faz muita diferença, porque você organiza melhor a sua grade, o seu planejamento. As pessoas saem do pico e vão para dias mais baratos. Faz muita diferença. Na escala das empresas, no planejamento, na manutenção, em tudo. E a gente sabe que a tendência sempre é concentrar em pico, na véspera de feriado. Tanto que, assim, Natal, Carnaval,
Ano Novo, sempre você tem muitas promoções antes e depois. Meios, né, também, né? Tipo, sexta-feira, no sábado, sexta-feira é a véspera, no sábado, após meio-dia, certeza que você vai encontrar. Tipo 80% de desconto? Sim. Tá. Você tem o retorno dos veículos, né? Você não vai retornar vazio, né? Você tem um fluxo, você sabe que final de ano o fluxo é do Sudeste para o Nordeste, e aí você no contrafluxo você tem desconto. Então, assim, de novo, eu não acredito que haja uma falha na operação suficiente para se modificar a legislação. Eu acho que é uma intenção de operar de uma maneira não equivalente, sem equilíbrio com o operador atual. E vocês disseram isso já para o Ministério da Infraestrutura? Justiça, inclusive. Né? Tem uma série de ações, tem confirmações de sentença favoráveis, reconhecendo as diferenças de serviços, TRF4, diversas ações. Tem algumas liminares também que permitem o que vocês consideram irregular. O balanço, porque também, nem em todos os lugares, as empresas se mobilizaram com ações judiciais, até porque o passageiro ele sabe que ele sai do terminal rodoviário, ele tem um bilhete de passagem, que é uma nota fiscal de serviço, que ali não tem. Lá não tem um voucher, um recibo. Essa viagem pode acontecer ou pode não acontecer, porque também só sai se o ônibus estiver cheio, né? Só se ele der uma determinada ocupação, se não der, cancela a viagem. A pessoa não pode ficar à mercê disso. No serviço público, comprei a passagem, tem que viajar. Se a viagem seja 2 pessoas, 3 pessoas, ou 40, tem que sair esse veículo. Vocês acreditam que não vai ter modificação na regulamentação disso? Apesar disso ter sido dito que haveria. Bom, óbvio que o operador ele se submete à decisão legislativa e do poder concedente. Mas eu não acredito que o poder concedente vá ser irresponsável de praticar nenhuma mudança que venha prejudicar o passageiro. Eu acho que as autoridades estão atentas, elas sabem as consequências desse tipo de desregulamentação do transporte. E eu não acredito que alguém queira se responsabilizar por isso. Eu imagino que não. Como você vê o setor daqui a 1 ano, a 2 anos, na sua avaliação, vai se manter o quadro regulatório atual ou haverá modificações? Vai sofrer adaptações que a sociedade desejar. Isso é fato. Porque o que a gente falou, a lei é que se adapta à sociedade, não a sociedade que se adapta à norma. Eu acredito que sim. Eu acredito que tem muita novidade vindo em termos de tecnologia embarcada. Hoje você já tem 80% das empresas do rodoviário operando com telemetria. Todas as questões ecológicas já têm sido uma necessidade. As questões sociais, todos os programas sociais que as empresas desenvolvem. Eu imagino que deva ter mudança com legislação ambiental, porque é uma atividade que está no rol das atividades potencialmente poluentes. Eu acho que nós vamos ter algum tipo de mudança de legislação sobre questões de combustível, como já tivemos com a entrada do Arla, né, na composição do combustível, né, junto com o diesel que mudou. Acho que vai ter mais novidades sobre isso. Acho que a legislação vai fazer algumas exigências. Você hoje tem um descarte de resíduos sanitários e da própria lavagem do veículo, que tem que ser nas fossas ambientais. Eu acredito que vai aparecer alguma tecnologia diferente. Já tem algumas empresas fazendo teste com rodoviário elétrico. Não sei se você já teve a oportunidade de ver, até uma empresa de fretamento. Já está fazendo, não desse setor, mas de um grupo grande de fretamento do Espírito Santo. Estão fazendo um teste com ônibus elétrico. Monitoramento 24 horas de frota. Acho que a gente vai ter alguma novidade do tipo um acompanhamento em tempo real das viagens, das paradas do veículo. Isso tudo vai sendo incluído nas exigências da legislação. Eu imagino que vai ter novidades, sim, porque no campo da tecnologia a gente pisca, está na corda,
já tem uma novidade criada. Mas não acredito que nenhuma modificação vai ser realizada em prejuízo das garantias do passageiro. Não acredito. Porque não é responsável. Bom, terminei aqui as minhas perguntas. Tem algo que seja necessário acrescentar na sua avaliação? Não, eu acho que a gente já conversou sobre todos os temas e a única coisa que me preocupa é que às vezes a gente fica muito focado ultimamente em falar sobre esse assunto e existe um transporte clandestino gigante também no país rodando já há muito tempo, há muitos anos existe isso, e ele mata. E nos últimos dias a gente já viu, foram 2 grandes acidentes, ambos com irregularidades. Então, a minha preocupação muita é que a população consiga diferenciar o quanto ela está se arriscando num transporte clandestino. Aquilo que não tem um preço de mercado, aquilo que está muito abaixo, que não sai da rodoviária, que não te emite um bilhete de passagem, que o condutor está estranho, que existem questões ali no entorno que fazem a pessoa não entre nesse veículo, não entre, porque tem muitos ainda rodando. E a fiscalização não consegue, lógico, frear tudo isso pelo Brasil, porque o Brasil é enorme. Isso tudo precisa ser muito esclarecido. Até por esse motivo, a ABRAT está fazendo essas campanhas de conscientização contra os perigos do transporte clandestino. Esses fretamentos organizados por aplicativo, vocês consideram transporte clandestino? O serviço é clandestino. O serviço é clandestino. Porque o serviço não é regular. Aquilo que não é regular, é irregular, é clandestino. O serviço é clandestino. Mas as empresas que têm autorização para o fretamento, elas estão autorizadas para fretamento. Quando elas fazem linha irregular, elas estão em serviço clandestino, mas não necessariamente são empresas clandestinas, né? Como foi o caso agora de um dos fretamentos que teve um acidente, que a empresa era clandestina, ela não tinha autorização para rodar em nenhum tipo de serviço, uma delas. Então, é diferente, há que se fazer a diferenciação. Perfeito. Letícia Pineschi, muito obrigado por essa entrevista ao Poder 360. Até a próxima. Agradeço a você também que nos assistiu aqui no canal do Poder 360 no YouTube. Você pode acompanhar todas as novidades que há por aqui. Para receber as notificações, basta clicar no sininho no canto da tela. Até a próxima.